Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Qual a verdade que existe por trás da história entre Jacó e seu tio Labão? Vou trazer para vocês aqui uma das explicações rabínicas que eu andei estudando nos últimos tempos e que me revelaram muitas coisas boas e positivas que a gente pode aplicar na nossa vida. Vamos lá. Todo mundo sabe que Jacó teve que sair porque ele estava com receio do irmão Esaú se vingar dele, né, pelo fato de Jacó ter tirado a bênção que era de Esaú. A mãe de Jacó mandou que ele fosse para a casa do Labão, que era tio de Jacó, e lá Jacó se casou com a Raquel, que era a filha mais nova, e depois com a Leia, que era a filha mais velha. Em troca do casamento, foi feito um acordo para que Jacó trabalhasse 7 anos por Raquel e mais 7 anos por Leia. Esse segundo casamento com a Leia já foi uma estratégia de Labão para reter Jacó lá nas cercanias, porque Jacó era muito trabalhador, era um cara que estava com a bênção, e Labão, muito astuto, percebeu isso. Aí está o ponto. Por que Labão foi tão astuto com Jacó em relação às filhas? Porque Jacó foi astuto com o irmão Esaú, tirou de Esaú a primogenitura. No, Lá no passado, tirou de Esaú, no futuro, Labão compensou. Olha só que coisa interessante. Labão fez com que Jacó pagasse pelo erro que ele cometeu. Então, Labão serviu como um retificador da alma de Jacó. Essa é a primeira, essa é a primeira conclusão que a gente pode chegar. Bom, passado o tempo aí dos 14 anos, Labão faz mais uma manobra para que Jacó permanecesse lá por mais 6 anos, até os 20 anos de serviço. Labão conseguiu reter Jacó de forma ardilosa, né? Fazendo estratégias, retendo Jacó, porque Jacó tinha a bênção e Labão se beneficiava disso. Mais uma vez, essa insistência, né, de Labão em reter Jacó era, do ponto de vista espiritual, uma forma de retificar o erro cometido por Jacó lá atrás. Mas por que, se Deus estava com Jacó, por que Labão agiu daquela forma? Deus utilizou Labão para aperfeiçoar a alma de Jacó. Então, esse processo de escravidão, né, branca, que duraram 20 anos entre Jacó e Labão, na verdade, serviu como um período de enriquecimento espiritual, de fortalecimento da alma, de aprimoramento e de retificação pelos pecados que Jacó tinha cometido lá atrás. Após esse período, Jacó, orientado, né, por Deus, saiu da casa de Labão. Deus esteve com ele na saída. Até teve um encontro, né, dos dois, porque Labão não gostou da saída de Jacó e foi atrás dele, encontrou com Jacó numa determinada localidade e fez com ele um não um pacto, fez um acordo para que ele cuidasse bem das filhas e dos netos, né? A conversa foi um pouco mais difícil, um pouco mais áspera, mas Labão acabou cedendo e Jacó seguiu o caminho dele. Só que nesse caminho de volta para casa, porque Deus tinha ordenado que Jacó voltasse para a casa dele, antes ele teve que sair da casa. Agora Deus falou para que ele retornasse. Só que Jacó, ele tinha receio de Esaú. E agora, né? Esaú pode me matar, pode acabar com a minha vida pelo erro que eu tinha cometido lá atrás.
Então, Jacó recorreu a Deus. Me abençoe, me proteja, me guarda, me guie, me oriente. Eu não tenho ninguém por mim que não seja o Senhor. Então é isso, pessoal. Um breve trecho aqui, breves conclusões de uma história magnífica, uma história que ensina muito pra gente, está ensinando muito para mim. O que eu estou passando aqui para vocês é tudo que eu estou aprendendo. Pode ser que outras pessoas que estejam assistindo esse vídeo tenham uma visão diferente, mas essa história mexe comigo e eu troco aqui algumas informações com vocês, alguns conhecimentos. Talvez quem está aí do outro lado assistindo pode ser que tenha uma visão diferente, mas a essência eu acredito que seja essa que eu tentei passar aqui para vocês, tá bom? Se alguém tiver algum comentário para fazer, pode deixar aqui no vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam, façam seus comentários e vamos trocando informações. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus.